Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos já iniciar o conteúdo de hoje, Estrutura das Palavras, Unidade 1, Livro 2, página 10. Estudar a estrutura é conhecer os elementos formadores das palavras, assim compreendemos melhor os significados de cada uma delas. Observe o exemplo abaixo. Brincamos, vamos analisá-la. Brincamos, ela é formada por radical, vogal temática e desinência verbal. Cada parte dessa chamamos de unidade mínima de caráter significativo, são os morfemas. Vamos estudar cada um deles agora. Radical é o elemento comum de palavras cognatas, também chamadas de palavras da mesma família. Ela é responsável pelo significado básico da palavra. Exemplo: terra, terreno, terreiro, terrinha, enterrar e terrestre. O que elas têm em comum? O radical, ter. Às vezes ele sofre pequenas alterações, como o verbo dormir, durmo. Houve uma mudança no seu radical. Querer, quis. As palavras que possuem mais de um radical são chamadas de compostas. No exemplo, passa, tempo. É o radical paz mais o radical tempo. Juntou-se e formou-se uma única palavra com dois radicais. Da mesma forma que girassol, é gira mais sol. Afixos são partículas que se anexam ao radical para formar outras palavras. Existem dois tipos de afixos, chamados de prefixos e sufixos. Prefixos colocados antes do radical. Desleal, ilegal. O des vem antes do radical de leal. Legal, o prefixo que veio foi o i. O sufixo é colocado depois do radical. Folhagem, legalmente. Quem é o sufixo? O agem e o mente. Vogal temática se junta ao radical para receber outros elementos. Fica entre dois morfemas. Existe vogal temática em verbos e em nomes. Nomes substantivos. Exemplos: bebê, rosa e sala. Nos verbos, a vogal temática indica a conjugação a que pertence, a primeira, segunda ou terceira conjugação. No exemplo, o verbo partir termina em R. É o verbo na terceira conjugação. Primeira conjugação, o verbo termina em AR. Segunda, ER ou OR. Nos nomes, a vogal temática são as vogais A, E, O, que designam o gênero. No exemplo, menino, livro, casa, sorte. A vogal temática não marca nenhuma flexão, portanto, é diferente da desinência. Tema. Tema é o radical mais vogal temática. Então, qual é o tema de cantar? É cantar. Elimina o R. Mala, quem é o tema? É mal mais a, que vai formar mala. Rosa, o radical, ros, mais a vogal temática a, que vai formar rosa, que é o meu tema. Desinências são os morfemas colocados no final das palavras para indicar flexões verbais ou nominais. Podem ser nominais, que indicam gênero e número de nomes, substantivo, adjetivo, pronomes e numerais. Casa, casas, gato, gata. Verbais indicam o número de pessoa, tempo e modo dos verbos. Existem dois tipos de desinências verbais: desinência de modo temporal e desinência número e pessoa. Desinência de modo temporal, DMT, modo indicativo, subjuntivo e imperativo. O T, de tempo, presente, pretérito e futuro. Na desinência de número pessoa, abreviação DNP, número, singular e plural. Pessoa, primeira, segunda ou terceira, ou do singular ou do plural. No exemplo, nós corremos se eles corressem. Se nós corrêssemos, tu correrás. Então, temos aí, corresse a desinência de número e pessoa, e corrêssemos, tu correrás, temos a desinência de modo e tempo. Vogal e consoante de ligação, diferente de vogal temática. As vogais e consoantes de ligação são morfemas que surgem por motivos eufônicos, ou seja, para facilitar ou mesmo possibilitar a pronúncia de uma determinada palavra. Exemplo: parisiense, quem é o radical? Paris. Ense é o sufixo. E a vogal que faz essa ligação
entre o radical e o sufixo é a letrinha I. Outros exemplos: gasômetro, alvinegro, tecnocracia, paulada, cafeteira, chaleira, inseticida, pezinho e pobretão. São todos consoantes de ligação e vogal. Para praticar um pouco mais, tem atividade no livro, na página 13 a 17. E a atividade extra para vocês estarem praticando os radicais, afixos, vogal temática, desinência. Na primeira, ele pede para vocês indicarem o radical e a desinência das palavras em destaque. Na segunda questão, você vai formar palavras a partir das palavras primitivas dadas: terra, vida, vermelho, racional, simples. Na terceira questão, vocês vão olhar para a chargezinha, ficou um pouco cortada, mas a primeira é era do gelo e a do lado era do degelo. E vão responder as questões A, B, C e D. Nessa outra questão, vocês vão ler essa tirinha para responder. Eu espero que vocês tenham conseguido compreendê-la. Estude um pouco mais em relação ao conteúdo e estrutura das palavras, que durante nossa aula, na semana, iremos tirar todas as dúvidas, ok? Beijo para todos.